Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast. Hoje aqui comigo no estúdio a psicóloga Michele. Michele, tudo bem? Tudo ótimo. Se apresente pra gente, por favor. Então, meu nome é Michele Tairone, sou psicóloga, sou especialista sistêmica e também tenho especialização em terapia de casal. Formei em 2017, já tenho 5 anos de formação e trabalhei um tempo na prefeitura de Mato Verde, em que aprendi muito e hoje me dedico especificamente aos atendimentos clínicos. Atendo inclusive na Clínica Mentalis, lá diversos planos de saúde e também particular, claro, mas eu estou adorando agora os atendimentos online, que é onde eu consigo abranger muito mais essa área mesmo de atuação para diversas partes do Brasil. Certo, gente, a Michele foi convidada então hoje para a gente poder abordar sobre um tema aí, né, bem delicado. Como todos sabem, amanhã, dia 2 de novembro, é Finados. É uma data em que dá um apertozinho, né, no coração de falar, porque a gente lembra aí de entes queridos. É uma situação bem difícil, né, de absorver. Mas então a Michele vai explicar pra gente como que o psicólogo atua diante, né, de situações como essas. Mas primeiro eu gostaria que você falasse pra gente o que é luto, Michele. Então, o luto é um conjunto de reações diante da perda. Acho importante deixar claro que o luto ele aparece em vários momentos durante a vida, já que é realmente relacionado à perda. Não especificamente só a perda de um ente querido, mas também a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento amoroso, ou mesmo do ciclo da vida, né? Que são das fases mesmo, de infância para adolescência, ou mesmo essa questão da velhice também, que é difícil a aceitação. Então, nesses momentos também tem essa questão da elaboração do luto. As pessoas, então, a maioria das pessoas não consegue, né, superar o luto, porque, querendo ou não, perde ali uma mãe, perde um irmão, um pai. Como que o psicólogo ele vai atuar com pacientes que vão buscar aí atendimento sobre essa questão do luto? Então, primeiramente a gente faz o acolhimento, né? Esse lugar seguro que o psicólogo proporciona, justamente para que ele possa vivenciar a sua dor sem julgamento, realmente vivê-la, entendê-la. A segunda parte que a gente trabalha é essa questão do autoconhecimento mesmo. Quem é esse sujeito que se apresenta, né? Qual a personalidade dele? Quais são os recursos emocionais que ele tem para poder lidar com luto, lidar com perdas significativas? Qual que é a rede de apoio que ele possui também? Influencia, né? Aspectos da personalidade. E por último, o que eu acho mais importante é a questão do que ele está perdendo com a perda, né? Porque é a partir disso que a gente vai direcionar o foco de intervenção, né? Então existem mães que são rede de apoio, que o filho sempre procura, que tem esse direcionamento, esse acolhimento, sempre que acontece qualquer coisa, ele vai lá e se ampara nela. E existem mães que são, às vezes, negligentes ou focadas em outras coisas. Então, uma pessoa que perde uma mãe, não necessariamente ela perdeu tudo, vai ser difícil a elaboração. Depende do que essa perda significa. Entendi. Nós estávamos conversando aqui, gente, nos bastidores, uma curiosidade que muitas pessoas devem ter. Eu perguntei para a Michele por que, por exemplo, já vai fazer um ano agora, no dia 5 de novembro, nós perdemos, então, uma grande cantora, né? A Marília Mendonça, que foi muito jovem, né? E aí eu perguntei para a Michele por que nós que estamos de cá de longe não somos da família, né, da Marília Mendonça e de outras pessoas também, e a gente sente tanto. O que você falou pra mim? Explica pro pessoal aí. Então, exatamente tem a ver só com essa questão da função, né? Da função do que essa perda significa para essa pessoa. A Marília especificamente, por estar nesse nosso ambiente aqui, as músicas dela também têm esse impacto emocional, então balança um pouco assim, acaba misturando com as nossas questões, com questões mal resolvidas. Então a música dela potencializa e ativa gatilhos emocionais, então isso faz com que potencialize mesmo esse vínculo. E ela acabe se tornando vários ídolos essa referência. Então, o que esse ídolo significa para essa pessoa? O que ele está perdendo com essa perda? Às vezes é referência, às vezes é um colo nesse sentido mesmo, igual ela era muito direcionada ao sofrimento, né? Especificamente. Então, tem vários fatores emocionais que influenciam nesse vínculo. Isso parte de uma forma muito trágica, né? Um acidente aí de avião, que é um dos piores que existe. Todos são ruins, né? Mas aí acaba que as pessoas nem têm chance de sobreviver quando acontece esse tipo aí de acidente. Aqui em Montes Claros,
existe uma busca grande por esse tipo de atendimento de pessoas que não superaram, né, a perda aí de um ente querido, Michele? Existe sim, existe uma demanda até significativa, porque é algo que passa durante todo o ciclo da vida, né? Nós temos esse momento, nós temos que lidar com perdas, seja de ente querido ou outras perdas significativas, então a todo momento nós estamos constantemente expostos a isso. Existe a questão também de que, por uma certa curiosidade, essas pessoas que procuram, né, esse tipo de atendimento, elas são pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, como que é esse quadro? Então, e depende de faixa etária, justamente por nós estarmos expostos à perda a todos os momentos na nossa vida, né? Isso. Tem perdas muito, né, precoces, né? A gente volta novamente no assunto aí da Marília Mendonça. Ela deixou, então, ali uma criança. Como que funciona, Michele, o processo de que, por exemplo, tem mães que já morrem ali, né? Na hora do parto, acaba que a criança nasce cuidada ou pelo pai ou então pela avó. Como que é esse processo de que quando essa criança começar a entender que ela teve lá uma mãe, que essa mãe morreu, ou depois que ele nasceu, logo ali no hospital, ou passou um ano, ele ainda não sabia falar, não sabia andar e tal, e o tempo foi passando e aí essa criança vai lá e descobre. Como que é esse processo? Ela sofre muito ou ela já está mais acostumada por questões de ter sido criado por outra pessoa? Então, isso varia muito da forma como essa rede de apoio elabora esse luto, trabalha esse luto com essa criança, né? Vamos colocar que existem muitas pessoas que mesmo após o falecimento se encontram extremamente presentes na vida dos outros, dos seres, né, físicos mesmo e tudo. Justamente porque por trazer essa memória constantemente. Seu pai, sua mãe não ia gostar, né? Igual o exemplo que você deu de falecimento da mãe. Sua mãe não ia gostar que você fizesse isso. Mamãe tá triste lá do céu. Mamãe não sei o quê. Entendi. Então, se constantemente a família trouxer esse falecimento, trouxer essa mãe, isso dificulta muito mais esse processo de elaboração, por exemplo, da criança. Agora, se os familiares disponibilizarem essa rede de apoio só em alguns momentos, direcionando mais como saudade, o aprendizado e mostrando para essa criança que nesse momento ela possui essa rede de apoio, em que ela pode se estabelecer e se sentir segura, em que disponibiliza esse recurso afetivo e emocional de uma construção, inclusive, mais estruturada acerca disso, vai ser uma elaboração muito mais saudável. Porque essa questão da elaboração é uma coisa bem interessante, porque se, por exemplo, a criança ela já entende alguma coisa, né? Sabe que ela tem uma mamãe e acaba que a mãe parte ou então o pai. Tem aquela questão da explicação, né, Michele? Como que eu vou explicar para a criança, de fato, assim, para onde a mamãe foi, para onde o papai foi? Tem uma questão de que, virou uma estrelinha, né? Então, essa questão de elaboração, de condução, né, para que a criança, por exemplo, não venha a ter nenhum problema, né, psicológico no futuro em relação a essa perca, correto? Sim, essa elaboração ela vai desde esse início, né? De como essa rede de apoio apresenta essa perda, de como que eles vão estar constantemente trazendo essa pessoa, né, para o convívio, o que essa pessoa vai estar significando. Então vamos colocar assim, ao longo dessa construção, que essa criança vai tendo consciência do que eu falei, do que ela está perdendo. Então por isso que tem essa questão do como os outros apresentam. Então, o que essa criança vai estar perdendo? É o outro que vai mostrar para ela. Entendi. O peso dessa função, o que essa função significa. Então, vamos explanar algumas coisas aqui agora em relação ao atendimento para que as pessoas possam entender no que isso pode acarretar. O quadro dessa pessoa que vai, por exemplo, não supera uma morte, que vai procurar um psicólogo, ele pode ser, na maioria das vezes, de depressão? Essa pessoa pode desencadear uma depressão profunda? Como que funciona? Como que é, na verdade? Então, o não tratamento, né, nesse processo aí de elaboração do luto, lógico que não são todas as pessoas que sofreram talvez a perda de um ente querido que precisam especificamente passar por um profissional ou psicólogo. Mas existem alguns casos, né, que entram aí no luto patológico, que se eles não forem trabalhados, eles podem desencadear, sim, patologias. Vários transtornos, tanto a depressão, quanto o transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, muitas vezes até o transtorno de estresse pós-traumático. Eu já tive pacientes, inclusive, que tinham dificuldade na hora que tinha que ir na porta do hospital, ter ataque de pânico, justamente porque perdeu um ente querido, e aí ao se aproximar daquilo que se tornou um gatilho, estressou, ele não dá conta.
Então, justamente aí ele fica fugindo constantemente, justamente daquele ambiente que se torna ali um gatilho significativo, e quanto mais ele foge, mais potencializa isso. E a gente perguntar exatamente isso, se a pessoa não tratar, né, se a pessoa vê que ela está precisando e não for buscar um profissional, o que poderia acontecer, né? É o que a Michelle acabou de explicar então aí pra gente. Vamos explanar uma coisa que também é importante. A gente sabe que existe um processo natural aí, né? No caso da vida, a gente nasce, a gente cresce, envelhece e morre. Esse é o processo que é o natural, né? A gente nem sempre acontece isso. Por quê? Na sua opinião, por que a gente sabe que a gente vai perder, que a gente também vai morrer um dia e a gente nunca está preparado? Então, isso é muito influenciado culturalmente, sabe? Principalmente hoje. Essa cultura da pós-modernidade, essa sociedade líquida, a nossa sociedade que tende a ser muito hedonista, o que é isso? Essa busca pelo prazer. Então a gente foge desesperadamente da dor, do sofrimento, inclusive da morte, é o que você falou quando nós iniciamos. Falar disso já traz um peso, então a gente evita falar. Só que esse espaço, esse momento, inclusive, é de extrema importância. Como você disse, é um processo natural. A única certeza que nós temos é a morte. E aí eu pergunto, quem vai morrer primeiro, eu ou você? Ninguém sabe. Não tem como É uma coisa saber. incerta demais, né? Exatamente. Então, de que adianta a gente fugir? O não falar, a gente pensa, né? Inclusive, é reforçado culturalmente, que se a gente falar, tá aproximando de nós. Você tá aproximando a morte. Você morre de medo de falar de morte. Desesperador, vem até uma angústia ali vivenciada, associada a isso. Então, a sociedade, ela reforça isso constantemente. Aí vamos pensar pessoas enlutadas. Justamente por não dar conta, e vamos pensar, tem um familiar seu que está ali desesperado, sofrendo, chorando. Dá um incômodo para a maior parte das pessoas, então tudo que ela quer é calma, vai ficar tudo bem, respira, não sei o quê. Então, querendo que a pessoa engula essa dor. A maior parte das vezes, a nossa sociedade, ela potencializa muito esse engolador. Aí as pessoas desenvolvem, muitas aspas, o autocontrole, que a maior parte das vezes elas só sublimam, então elas escondem ali o luto, e aí por isso, por exemplo, que desenvolvem aí a questão de ansiedade, outros transtornos. Porque em algum momento isso sai. Exatamente. Assim, a questão de a gente não estar preparado, a questão de, por exemplo, aconteceu hoje, eu não estou preparado, a pessoa está sofrendo muito ali, mas é porque acaba que pega de surpresa, né? A gente vem falando aí da questão de que muitas pessoas têm receio em abordar sobre o assunto. Por exemplo, nós temos receio em falar de cemitério, nós temos receio em falar de morte, de tudo isso. É questão da cultura mesmo, sendo que na verdade a gente tem que estar preparado. E mais do que preparado, que no fundo a gente nunca tá de verdade. A gente não aceita, na verdade, né? A gente não aceita. Tem um pouco dessa questão da negação, tem os recursos específicos, mas tem muito forte essa questão da cultura. Então, se é algo que incomoda, vamos afastar, porque a gente só fica focado no prazer. As redes sociais potencializam muito isso. A gente fica focado só em coisas prazerosas, a gente fica focado só no bem-estar. Alguém falou de dor? Não quero ver isso, não. Vamos passar, que aí fica tudo bem de novo. Exatamente. É assim mesmo que funciona. Aí eu fugindo, dá tudo certo, fica tudo bem de novo. E não funciona dessa forma. Por isso que um dos pilares principais que a gente trabalha na intervenção clínica é esse acolhimento. A pessoa precisa expressar, ela precisa vivenciar, a gente precisa de sofrer. Não adianta fugir, a dor ela precisa ser vivida. É extremamente importante esse processo. Com certeza. Quais são as principais orientações, então, que você, como psicólogo, dá para as pessoas que estão passando, por exemplo, por um momento desse, que não, por exemplo, não estejam precisando, né, buscar um profissional, mas que esteja de uma forma mais amena, mas que mesmo assim esteja sofrendo? Então, inicialmente eu ia falar, respeite o seu tempo, o seu momento, se permita realmente, verdadeiramente acolher e vivenciar a sua dor. Aos poucos a vida ela vai se acomodando. As pessoas erroneamente falam assim, com o tempo você vai esquecendo. A gente nunca esquece, só se você tiver algum problema cognitivo de memória. Com certeza. Mas é lógico que a dor ela vai diminuindo com a intensidade.
Então, se permita se sentir, vivenciar, foque na sua rede de apoio, é extremamente importante nesse momento, né, dessa rede de apoio, para que você não se sinta sozinho, que você se sinta amparado. Eu gosto de falar com os meus pacientes, assim, de exemplo, né, para ficar uma forma melhor de entender, que o luto é como se fosse o mar mesmo. Inicialmente, que é esse momento de choque, ou que você recebeu ali aquela notícia, é como se você tivesse recebido o caldo mesmo. Você não dá conta, você não tem estrutura, é algo muito maior do que você, onde ela te derruba e você tá ali no chão. Esse primeiro momento é muito isso. Só que aí, aos poucos, aquilo vai se estabilizando. Mas por isso que falo que o luto é muito continuidade. Então não é que você tá ali, superou, nunca mais se falar de algum ente querido, você nunca mais vai sentir ou não vai sofrer. Mas isso vai diminuir a intensidade. Então vai entrando nesse processo ali da calmaria do mar, por exemplo. Mas não significa que em algum momento isso não vá dar uma batidinha um pouco maior, ou realmente ele vem uma onda mais forte e você lembra de algum momento, vem algum gatilho, uma memória, ou a mesmo lugar mesmo especificamente, em que você relembre dessa pessoa e a onda vem um pouquinho, mas aí depois volta. Então o luto é muito esse processo de readaptação. Readaptação a essa nova rotina, e aos poucos as coisas vão se encaixando. Excelente. Essa questão de que a gente nunca esquece, de fato, não tem como esquecer. Importante destacar na pergunta que eu já ia fazer para você agora. Para você, o dia de finados, ele vem trazer essa memória de novo, né? De uma forma muito forte. Você acha que o dia de finados ele pode interferir, por exemplo, num tratamento que uma pessoa estiver fazendo sobre isso, e aí vem aquele dia de novo, e aí naquele dia é super comentado sobre esse assunto? Você acha que isso pode acarretar numa piora? É lógico que nesse dia especificamente a pessoa tende a sentir muito mais. Mas eu vejo o dia de finados muito mais positivo do que negativo. Justamente porque eu falei dessa questão da cultura, da gente evitar, no dia de finados é permitido. Então, no dia de finados é permitido você sentir a dor, é permitido você sofrer, é permitido você vivenciar, relembrar o que essa pessoa significa. Inclusive, auxilia muito na questão das pessoas que estão na negação. Então, nesse dia, você é obrigado a lembrar que peraí, se foi, eu não tenho mais. E aí quando você vai, por exemplo, no cemitério, e nós precisamos muito desses rituais, o velório, o enterro, que ajuda muito nesse sentido de tornar aquilo realidade. Por exemplo, comentar um pouco dessa questão da Covid, né? Que é algo que veio inesperado, né? E que de repente as pessoas estavam num dia, no outro você já estava um caixão fechado e a pessoa você nunca mais ia ver, e aí? Isso torna o processo de luto desesperadamente muito mais potencializado. Porque tem um dos pontos que a gente sempre trabalha, em alguns casos mais generalizado, é a negação. Então, se eu não vi, eu não sei se ele que tá lá. Então, eu não sei se é a minha pessoa, se é o meu irmão, se é o meu pai, se é a minha mãe. Então, isso torna difícil. Então, esses processos do ir ao cemitério, do permitir, esses rituais, eles facilitam essa elaboração. Porque por mais que eu tente fugir dentro de mim como uma forma de minimizar ou mesmo fugir da dor, eu sou obrigada a encará-la. Isso, eu ia entrar nesse assunto exatamente, relembrando aí da pandemia, né, do Covid-19, que começou ali em meados de março de 2020, que foi um susto. A gente perdeu muita gente, mas muita gente mesmo, né, no país inteiro, no mundo inteiro. Vou abrir um parêntese aqui, inclusive aconteceu comigo isso, essa questão de perda aí dentro da pandemia, e é exatamente essa questão de que é aquele ente querido que está ali mesmo, porque só para quem nunca passou por esse processo, que bom que você não passou, né? Como que funciona? A pessoa, ela morreu ali de Covid, a família não pode mais ver, de forma alguma. Você não tem contato de forma alguma, mas você não sabe. Tá lá na funerária, só pessoas profissionais de lá falam o seguinte, ó, marca o horário do enterro que nós vamos levar o corpo. Aí eles falam, lembrando que não tem velório, eles já falam. Lembrando que não tem velório, lembrando que não pode ficar próximo ao caixão, não pode abrir de forma alguma. Olha pra você ver que situação. Não pode. Então você conviveu com a pessoa ali aquele tempo todo. E do nada, a pessoa morre e você não pode mais ver. Você não pode ver se a pessoa tá lá dentro. É aí que vem a questão da negação que a Michelle acabou de explicar, né? É meu ente querido que tá ali mesmo?
ou não tá? Aí vem um monte de questões que aconteceu na pandemia, de que tinha, por exemplo, funerárias que não estavam colocando o corpo da pessoa lá dentro. A gente ouviu isso, inclusive. Só coloca uma coisa lá dentro, por exemplo. E aí vem toda essa questão dessas informações que pode ser, na maioria das vezes, até uma fake news também, né? Ou a gente também não sabe se aconteceu, porque não tem como saber, gente. Não tem como saber de forma alguma. E a questãozinha assim, de 10 minutos em terra e você simplesmente nunca mais, de fato, vai ver a pessoa. Então aí vem a questão do peso, né? Sim. Isso aí pode acarretar numa coisa assim bem... um transtorno, né, para a pessoa, correto, Michele? Sim. E nesses casos especificamente, o luto, a chance de se tornar um luto patológico é muito mais significativa por não poder vivenciar esses rituais. Então, igual você falou, questão de 10 minutos, você não tem nem tempo de sofrer pela pessoa. Muito rápido. Você não tem tempo de despedir da pessoa. Então, tudo isso dificulta muito o processo. Às vezes, durante o atendimento, nós fazemos até essa despedida. Às vezes, é necessário ir ao cemitério. Isso ajuda nesse processo da elaboração, em alguns casos, inclusive, para que você traga para a consciência de que isso é real. Tem aquela questão, Michele, também, lembrando de uma outra coisa, questões de cremação, né? Tem muitas pessoas que acabam pegando a cinza ali do ente querido e coloca lá, na sala de casa. Tá convivendo ali, né? A maior parte das vezes, nada é generalizado na psicologia, mas a maior parte das vezes isso diz dessa dificuldade da elaboração do luto. Com certeza, porque tá ali o tempo todo, né? De trazer isso pra realidade. Isso. Inclusive, nisso aí entra também algo que eu gostaria de trazer também a respeito até do dia de finados. Muitas vezes a pessoa tem o dia de finados, além dessa questão que nós pontuamos, traz também a culpa. Ele traz uma culpa muito eminente. O fator da culpa também é um dificultador da elaboração do luto. E vamos colocar nesses dias, é até clichê que as pessoas falam, né? Não é sobre viver intensamente todo dia como se fosse o último. Mas é preciso entender, igual, né? Eu te perguntei de quem vai morrer primeiro, porque a única certeza que nós temos é a morte. Isso, com certeza. E não adianta correr desesperadamente, porque ela vai nos encontrar uma hora ou outra. Isso, exatamente. Né? Mas assim, de que forma que nós podemos minimizar essa culpa? Eu gosto de falar, e eu trabalho muito isso com os meus clientes, que é viver conscientemente. Sabe? Como nós não temos certeza desse prazo e as pessoas tendem a achar que elas são eternas e aí fazem tudo, passam por tudo, não se preocupam com as suas relações ou mesmo de ter uma vida que seja significativa dentro das suas possibilidades, que você possa se sentir bem, se sentir saudável, é nesse sentido o viver conscientemente, para que quando acontecer com você, que inevitavelmente vai acontecer conosco, ou que seja alguém próximo a nós, essa culpa ela não exista. Sabe? Nós precisamos reforçar sempre de que forma que você tem cuidado das pessoas à sua volta, como estão as suas relações. Nós somos seres sociais, nós precisamos dessas relações, isso é importante. Então, de que forma você tem cuidado disso? De que forma você tem cuidado de si mesmo? Você tem uma vida que tem minimamente um significado? Ou você consegue ser feliz dentro das suas condições, dentro da sua realidade? Você consiga realmente se estruturar de uma forma mais saudável possível dentro da sua realidade. Eu acho que isso é importante e válido pontuar. Importante, então só pra gente poder finalizar o nosso bate-papo aqui dessa nossa conversa, acaba que a gente pega algumas coisas como referência, então a gente volta lá atrás, a Michele falando em relação a gente começar a acostumar, com essa coisa que é um processo natural e não ter tanto medo. Gente, não precisa estar todos os dias buscando que eu vou morrer, Não, na verdade é trabalhar esse processo que de qualquer forma pega todo mundo de surpresa, né, Michele? Mas que é uma coisa natural, como ela acabou de falar, uma hora ou outra vai acontecer. Mas assim, é trabalhar. E se você estiver precisando de um atendimento, com um profissional da psicologia, buscar e não deixar que o quadro piore, para não desenvolver outras coisas que podem inclusive te levar à morte. Correto, Michele? Sim, exatamente. Então, só para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, em relação a essas pessoas, para que elas busquem, de fato, então, o atendimento como eu acabei de falar.
Então, antes de finalizar especificamente, eu, como sistêmica, gostaria de passar uma tarefa para vocês que estão assistindo, ouvindo, que eu trabalho muito com isso. Indicação de um filme, não sei se vocês já assistiram, você já assistiu, Beleza Oculta. Você já assistiu? Não assisti. Indico. Por quê? Ele trata de uma forma incrível o assunto do luto. O sentido de beleza oculta é a lição que tem por trás desse falecimento, desse luto. Mostra um pouco também dessa questão da depressão e, mais do que isso, dessa readaptação que eu falei, que vem do processo do luto, que é justamente essa nova realidade com a ausência, com a perda desse ente querido. Então é um filme que ele permite, traz várias reflexões. Então indico que vocês possam assistir para poder abranger mesmo o pensamento sobre isso, a reflexão sobre essa realidade que é algo iminente, e que vocês possam também a cada dia viver mais conscientemente, né? Tendo dentro da sua possibilidade a melhor forma de ser uma melhor versão de si mesmo. Isso aí, você pode falar se as pessoas quiserem buscar atendimento, como que as pessoas te encontram? Sim, se vocês se interessarem pelo meu trabalho, né, me sigam no Instagram, Michele Tairone Psi. O Tairone é Tyrone, que é um pouquinho um nome difícil. Michele, então, gostaria de agradecer, tá, pela sua presença aqui no Webterra Podcast para falar de um tema tão importante, né, que pouco se fala, inclusive, mas que a gente resolveu bater esse papo aqui para as pessoas, então, ficarem aí inteiradas sobre o assunto. A vocês que nos acompanharam, agradeço aí pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.